O dia que Deus preparou para nós, trouxe um dia maravilhoso, um tempo excepcional, gostoso, para podermos esquentar. Amém? Amém. Estava pensando durante esses dias aqui, é algo que Deus colocou no meu coração para a gente estar ministrando nessa manhã, algo que Deus já tem falado há um tempo comigo, mas a palavra de Deus se renova, né? Deus vai falando várias coisas conosco, vai nos ensinando, vai nos lapidando, nos transformando. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção foi sobre compromisso. O tema da mensagem hoje é compromisso, né? Nós temos tantas coisas para fazer, né? Nós, quando falamos de compromisso, compromisso é uma palavra abrangente, né? Uma palavra que roda muitas coisas, principalmente compromisso para pagar as contas, compromisso com a palavra, compromisso para fazer a verdade, compromisso para podermos cumprir aquilo que nós prometemos aos nossos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor. Enfim, compromisso é uma palavra de compromisso, uma palavra grande, amém? E algo que Deus tem colocado no meu coração é que nós busquemos esse compromisso com Deus. Por quê? Existem tantas coisas, mas tantas coisas, que faz com que às vezes nós pegamos ali a direita ou a esquerda e possamos o quê? Sair do compromisso, amém? Por quê? Manter um compromisso é uma coisa difícil. Compromisso requer o quê? Constância. Compromisso requer diariamente você fazer aquilo. Então compromisso é uma coisa que requer algo de nós. E toda vez quando alguma coisa requer de nós, nós ficamos o quê? Às vezes meio cansados, amém? E Deus hoje Ele vai não somente renovar esse nosso compromisso que nós temos com Ele, como colocar no nosso coração algo que seja suave, agradável, porque Deus, Ele nos faz que tenhamos um compromisso suave e agradável na presença dEle, amém? Abra comigo aí em Lucas capítulo 9, versículo 23. Todos acharam, amém? Versículo 23 diz o seguinte: dizei a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Grifa na tua Bíblia aí a palavra dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está nos ensinando ou falando conosco quando Ele fala sobre pegar a cruz? Uma coisa interessante, quando eu estava montando a mensagem, é o seguinte: quando Jesus chama os discípulos, eles estavam trabalhando, amém? Eles estavam lá naquele trabalho deles diário. Vamos falar lá de Pedro, por exemplo, estava lá pescando, fazendo o seu dia a dia, e Jesus vai dar um chamado para ele, e naquele momento ele larga e vai seguir a Jesus, porque existia um propósito nisso. Por quê? Porque ele iria ser discípulo. Ah, pastor, então você está falando para eu largar todas as coisas e seguir a Jesus? Mais ou menos. O que eu estou te dizendo nesta manhã, que Deus está falando contigo, não é para você largar o teu trabalho, não é para você largar as suas atividades, mas eu preciso largar o meu velho homem para assumir um compromisso com Deus, amém? Entenda isso como o quê? Um chamado que Deus está nos dando sobre compromisso, amém? Quando Jesus chamou os discípulos prontamente entenderam. Você vê que Jesus não ficou insistindo, Jesus não ficou negociando com eles: olha, termina aí o que você está fazendo, depois, à tarde, quando puder, se não for te dar trabalho, você vem encontrar comigo. Na hora, eles entenderam o chamado e o compromisso, amém? E o que eu quero te dizer com isso? Quero te dizer que Deus tem um chamado a nós termos um compromisso com Ele. Existem várias igrejas, não só essa, mas igrejas que verdadeiramente pregam o Evangelho, que faz com que as pessoas comecem a ter um compromisso. E por que eu te falei para você grifar dia após dia? Porque o nosso compromisso, a gente se firma dia após dia. Você quer ver uma coisa no nosso casamento? No nosso casamento, a gente firma o nosso casamento
dia após dia. Todos os dias você tem que conquistar a sua outra metade. Olha que é difícil, meu, porque as mulheres, elas são, o nível de qualidade, ela vai aumentando. Então aquilo que você fez ontem, hoje já não agrada mais. Já percebeu isso? A gente sempre tem que estar se reinventando, se renovando. E nós homens, como somos extremamente criativos, né, para não dizer outra coisa, né, a gente chega e fala, e aí, eu vou fazer esse negócio, porque isso ela gosta, né? O que ela gosta? Sei lá, ela gosta que você leve ela para passear, ou ela gosta que você faça uma comidinha, ou ela gosta que você dê um presente. Mas você percebe que as mulheres, elas vão ficando exigentes. E conforme vai passando os anos, elas vão ficando mais exigentes. Mas a cada dia você está firmando um compromisso com a sua esposa. Você está firmando esse seu compromisso que um dia você disse lá atrás, né? Qual foi o compromisso que você disse lá atrás? Você chegou e falou assim: na alegria, na tristeza, até que a morte os separe, que eu vou estar sempre contigo. A casa caiu, velho. Agora você vai ter que assumir o seu compromisso. Amém? E a mesma coisa é com Deus. Quando nós estamos dia após dia querendo ser crente, quando eu falo querendo ser crente, porque é difícil ser crente. Nos dias de hoje, tudo te leva a você sair dessa sua zona de crente. E Deus está falando assim: continue com compromisso comigo. Amém? Porque o compromisso é difícil? É difícil. Mas ele requer de nós um negócio chamado perseverança todos os dias. Glória a Deus. Amém? Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 6. Quando a gente fala sobre renúncia, às vezes nós ficamos um pouco na dúvida: mas o que significa renunciar? Os discípulos, se a gente parar para pensar literalmente, o que eles fizeram? Visualiza como eu. Estava trabalhando, largou as coisas e foi ter com Jesus. A vida deles virou ser o quê? Discípulo de Jesus. Existia um propósito com isso? Existia. Porque eles eram aqueles que iam formar a igreja depois de Jesus. Então existia um chamado diferenciado para eles. Existia algo que eles iam ter que abrir mão para seguir Jesus. E quando a gente fala hoje, o que significa esse negócio? Negue-se a si mesmo, dia após dia, compromisso. Uma das coisas que mais nós temos que renunciar, amados, uma coisa chamada carne. A nossa carne, o nosso desejo. E quando eu estou falando carne, carne também é um nome muito amplo, porque carne nós estamos falando de nós mesmos. Estamos falando de manias, estamos falando, por exemplo, de gênio, né? Estamos falando de personalidade, estamos falando de dia após dia. Nós temos que mudar a nossa carninha. E quando Jesus está falando para nós, negue-se a si mesmo, Jesus está falando, negue as suas vontades. É uma luta conosco, com a nossa carne. Você quer ver uma coisa? Quando você vai orar, não é uma luta às vezes. Outro dia eu estava lendo um negócio, achei interessante, né? Nem vou entrar nesse mérito, mas assim, olha que coisa interessante. O cara estava falando sobre o celular e sobre o seu tempo de oração. Cara, não dá nem para competir. Quanto tempo o cara estava falando lá que a gente fica lá no Facebook, ou no Instagram, ou vendo qualquer outra coisa no YouTube, qualquer porcaria que a gente queira ver, não importa. A gente fica o quê? Vários tempos lá, fica horas às vezes. Eu vejo às vezes eu estou deitado na cama, vou dormir, falo, deixa eu ver as notícias. Aí das notícias você vai para um vídeo, do vídeo você vai para uma fofoca, da fofoca você quer saber o que o outro está falando. Fala a verdade, quando passou ali 1 hora. 1h30, e você só no fofocando.com.br, amém? É o que você fica fazendo. Agora, quando nós vamos tirar 5 minutos para orar, cara, você começa a orar, às vezes dá a impressão que você orou um dia inteiro, você olha no relógio, não deu nem 5 minutos de oração, amém? E esse cara estava falando justamente isso. E por que eu estou te falando isso? Porque nós temos que ter um compromisso também com Deus com relação ao quê? Relacionamento, amém? Glória a Deus. Entenda que nós temos que buscar esse compromisso com Deus. E abdicar a carninha é difícil. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos falar agora de carne. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém?
Quando nós estamos falando de compromisso, nós estamos falando de renúncia. Nós temos que renunciar à nossa vontade, amém? Temos que lutar? Sim. Você quer ver uma coisa? Domingo de manhã para você levantar, você não está renunciando à tua cama, o teu sono, ou ficar em casa sem fazer nada às vezes, ou ficar em casa vendo uma televisão. Amado, me entenda em nome de Jesus. Pastor não está falando para você não ver TV, amém? Pastor não está falando que você não pode assistir um filme. Pastor não está falando que você não pode sair com a tua esposa. Mas nós estamos falando de que durante o dia eu tenho que ter um compromisso com Deus, amém? Glória a Deus. Me entenda isso. Senão as pessoas vão achar: pastor, então ora 24 horas? Não, velho. Eu até gostaria de orar um pouquinho mais, mas tem dia que eu estou cansado, amém? Chego lá e falo: Jesus, hoje eu estou cansado, mas eu tenho que rolar uma ideia com meu amigo, amém? Chego lá e falo: Jesus, estou chateadinho, aconteceu isso, aconteceu... Pô, Jesus, você podia ter colocado a mão ali, falar a verdade. O chefinho que te afrontou, o trabalho que não deu certo, o vizinho que falou com você, a sogra que te convidou e não fez o lanchinho gostoso, enfim... Nós temos que rolar uma ideia e ter um compromisso com Deus, amém? Glória a Deus. Está entendendo que o renunciar à carne é renunciar a nós mesmos? Glória a Deus. Principalmente como nós somos. É uma luta com a gente. Sim, fala a verdade que não é. Você quer ver uma coisa? Quanto crente você vê, meu, que ainda xinga? Pastor, mas crente não pode xingar? Não sei. Para pensar você. Você já viu quanto crente ainda mente? Estranho, não é? Você já viu quanto crente ainda adultera? Mas por que eu estou te falando isso? Porque é uma briga com a tua carne. A tua carne está dizendo: vai, não tem problema. Depois você pede perdão. Eu escutei uma vez uma frase que era assim: olha, se você pecar, não tem problema. Não tem problema, porque Jesus te perdoa. Vai lá, chora na frente dele que ele te perdoa. E toda vez o cara fazia isso. Ele ia lá, pecava e depois pedia perdão para Deus. Oh, Deus me perdoa. Oh, Deus me perdoa. A primeira vez Deus perdoa, a segunda Deus perdoa, a terceira Deus fala assim: filho meu, toma vergonha na sua cara. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo a respeito do que é brigar com a sua carne? Você tem que lutar dia após dia para continuar sendo crente. Isso é algo que Deus tem pedido de nós. Sermos crente. E quando eu falo sermos crente, é crente todo aquele que crê em Jesus. Entenda que não é religioso. Entenda que não é aquele cara que simplesmente não tem vida. Vocês têm que ter a vida, mas tem que ter um compromisso com Deus. Amém? A luta diária é diária, irmãos. Todas as coisas nos provocam para que nós venhamos a fugir do nosso compromisso? Sim. No trabalho nós somos atentados também e provocados muitas vezes a querer fazer com que a gente busque um atalho. Não é verdade? Dá para dar um jeitinho na situação? Dá. É o jeitinho que Deus faria? Não, não é o jeitinho. Então não dá. Nós somos muitas vezes confrontados na nossa família. Muitas vezes nós somos confrontados na família. Quem aqui não sofre o desaforo na família, amados? Mas o que eu quero te dizer é: temos que entender que a partir do momento que eu assumi um compromisso, eu tenho um amor maior. Eu tenho um compromisso com Deus. E o que eu faria se Jesus estivesse ali naquele lugar? Uma vez você usou essa frase, é uma frase verdadeira. O que eu faria se eu fosse Jesus? Amém? Fogo do céu ou estende a mão? Amém? A decisão é nossa, porque a briga é na nossa carninha. Glória a Deus. Abra comigo aqui em Lucas 17. Existe uma coisa aqui tremenda, cara, tremenda. Quando nós falamos sobre compromisso, quer ver uma coisa? Eu gosto dessa passagem aqui, porque essa passagem, ela fala muitas coisas, cara. Eu não gosto muito de pregar ela, porque fala sobre o crente novo, né? Lucas 17, versículo 12, que diz o seguinte: todos acharam, amém? Na Bíblia online. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Grife na tua Bíblia aí, samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Em primeiro lugar aqui, amados, os samaritanos, existia um conflito entre judeus e samaritanos, eles não se davam. Amém? É igual às vezes nós e os muchachos argentinos, às vezes a gente tem um certo conflito, amém? Mas somos todos irmãos, glória a Deus. E aí o que acontece? Desses 10 leprosos, Jesus chegou e falou assim: vai até o sacerdote. E eles saíram, todo contente, confiante de que eles seriam curados. E aí você fala assim: pastor, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quantas pessoas não recebem a bênção dentro da igreja e depois vaza. E não vem agradecer, amado, me entenda, não tem que agradecer a mim, porque quem fez o milagre foi Jesus. Então se tem um cara que você tem que agradecer, esse cara chama Jesus. Glória a Deus. E aí o que acontece? Esse cara que veio na igreja, ele vem em tudo quanto é culto. Se tiver de domingo ele vem, se tiver de papo de homem ele vem, se tiver de quarta ele vem, no encontro das mulheres ele quer vir também. Enfim, em todo e qualquer culto, esse cara quer estar lá. Amém? E depois que ele recebe a bênção, ele simplesmente vaza. E isso acontece em vários casos? Em vários casos. Existe uma coisa interessante nessa passagem, que é o seguinte: só teve um cara que se salvou. Dos 10, só um Jesus virou e falou assim: a tua fé te salvou. E o que eu quero te dizer? Que o cara que recebeu a bênção não significa que ele foi salvo. Amém? O cara que recebe a bênção não é garantia de salvação. Não é porque Jesus foi lá e abençoou o cara que o cara está salvo. Porque somente um dos 10 foi salvo. Você viu que Jesus foi muito claro e falou claramente: a tua fé te salvou. Glória a Deus. Então entenda uma coisa, amados, coisa interessante. Tem que ter um compromisso com Deus? Tem. Cara, você imagina, leproso, viaja comigo como eu viajo. Os leprosos, assim como a presbítera Helene já pregou aqui, eles ficavam num vale isolado. Eles ficavam num lugar isolado. Eles eram excluídos da sociedade. Eles eram um povo chamado Zé Ninguém. E uma outra coisa, o fato de você ter a enfermidade, como foi dito aqui, ele era uma maldição sobre a pessoa. Então o cara literalmente ele era amaldiçoado. Então você perceba bem, cara, o cara excluído, amaldiçoado, quantas coisas ele não foi largado de lado simplesmente porque ele era um cara leproso. Amém? E de repente o cara recebe a cura. Meu, do nada ele recebe a cura. Quando eu falo do nada, assim, ele não fez nada. Ele simplesmente falou 2 palavrinhas: Jesus e mestre. Quando eles ficaram sabendo de Jesus, eles chamaram Jesus. Mas nenhum deles foi lá rolar uma ideia com Jesus. Nenhum deles foi lá firmar um compromisso com Jesus. Nenhum deles fizeram nada de especial para Jesus. E simplesmente Jesus chegou e falou assim: ó, vai indo até os sacerdotes e mostra aquilo que eu te fiz. E eles tiveram uma fé tão grande que eles foram. Só que ao sair, eles nem se ligaram em primeiro agradecer a Jesus e a segundo se firmar num compromisso com Jesus. Eles receberam a bênção e falaram: tá ótimo, era tudo o que eu queria. Ou melhor dizendo, era só o que eu queria. E vazou. Você conhece irmãozinho assim dentro da igreja? Sim ou não? Você já viu alguém assim dentro da igreja? Eu já vi um monte de gente assim. Eu falo, velho, queira o dono da bênção, e não somente a bênção. Muitas pessoas vão na igreja, eu falo com propriedade, porque a gente passa alguns anos na igreja e você percebe. O cara veio na igreja, ele está arrebentado, família, dinheiro, uma série de coisas. E Deus vai ajeitando a vida do cara proporcionalmente ao tempo que ele está vindo. Está vindo, está vindo, está vindo. Jesus está ajeitando, está vindo, está vindo. Quando ele consegue a bênção, o cara vai embora. E Jesus não deu nem tempo de falar: tua fé te salvou.
porque ele nem voltou para agradecer. Amém? Então Deus está falando assim: é louvável a tua bênção? É louvável, tem que buscar, amado. Amém? Vocês vão estar aqui nessa terra para viver o melhor da terra. Glória a Deus. Quero ter o melhor da terra, sim. Pastor, quero ter minha casa. Amém. Quero ter o meu carro. Amém. Quero ter um trabalho que eu ganhe, que eu possa dar uma condição legal para minha família. Amém. Tudo isso é amém. Glória a Deus. Aleluia. Só que Deus está falando, não só do milagre vocês vão viver. Amém? Tem que ter um compromisso. Velho, esse tema. E engraçado que conforme você vai andando com Deus, teu compromisso com Deus fica mais estreito. Amém? Imagina aí, eu chego, acordo hoje de manhã e falo: não, Jesus, eu estou cansadinho, não vou pregar a tua palavra hoje não. Meu Deus, desce lá de cima, dá um tapa na minha cara. Você imaginou, velho? O cara chegar e falar e reclamar de alguma coisa, e você fala assim: não, mas não pode reclamar. Não é que não pode reclamar, mano, isso é um privilégio que Deus nos deu. Amém? Quando eu gosto do apóstolo Paulo, que é isso, ele tinha um espinho na carne. Alguns teólogos, né, alguns caras que estudam, né, tal, não sei o quê, uns falam que é enfermidade, outros falam que é um espinho na carne, outros falam que é não sei o quê, mas a minha tradução, pastor Fábio, é o seguinte: tinha alguma coisa que incomodava o cara. Amém? Não importa se é físico ou se não é, mas que incomodava o cara é. Ele foi reclamar com Deus. Jesus, por aí, né, meu? O espinho na carne está me incomodando. Falou a primeira vez. Engraçado que ele falou a segunda vez. Engraçado que ele falou a terceira vez. E aí, Deus deu uma resposta para ele: a minha graça te basta. Então significa, velho, eu tenho um compromisso maior com você do que as suas reclamações. Glória a Deus. Amém? Entenda, Deus está querendo ter um compromisso maior conosco. Abra aqui em João, capítulo 21. Eu gosto do Pedrão. Pedrão é um apóstolo tremendo, porque era um cara não tão estudado, ele não era um cara tão eloquente com as palavras, mas ele era um cara de ação. Amém? O apóstolo Pedro, ele tinha isso, ele era um homem de ação. E Deus espera de nós mais ação do que palavras, né? Aquele negócio do crente gargantão, Deus está cansado de escutar crente gargantão. Sabe o que ele fala? Não, eu faço. Não, eu vou. Não, eu não. Ele vai fazer, depois você vai falar o que você fez. Amém? Glória a Deus. João 21, versículo 17. 21, 17 diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? O texto principal disso daqui, cara, apacenta as minhas ovelhas. Pedrão tinha um compromisso com Deus. Deus já deu um trampo para ele logo de cara. A primeira coisa que eu gosto aqui é por causa do número 3, né? Eu que sou meio ligado nesse negócio, não de numerologia, entende? Em nome de Jesus, sai desse corpo que não te pertence. O pastor não é ligado em numerologia, mas preste atenção em algumas coisas. Jesus falou com ele 3 vezes, porque 3 vezes ele havia negado Jesus. E para cada vez que Jesus virava para ele e falava: tu me amas, era um perdão que ele estava dando pelo fato dele ter negado Jesus. E uma coisa interessante, que chega uma hora que ele fica até constrangido, Pedrão. Eu queria ser um passarinho para ver esse momento. Pensou o apóstolo Pedro, tão impetuoso, tão vibrante, tão machão, tão testosterona, tão apóstolo, ficou constrangido na frente dos outros discípulos, só porque Jesus está perguntando para ele: tu me amas? Você imaginou já o apóstolo todo envergonhado porque perguntou para ele: tu me amas? E tem uma coisa aqui, Jesus chegou e falou assim: o compromisso que você vai ter comigo é apacenta as minhas ovelhas. Amém? Jesus, ele firmou um compromisso com cada um de nós aqui. Para cada um de nós ele deu um compromisso. Amém? Quer seja você momentaneamente nesse banco, quer seja eu aqui pregando, quer seja o Emerson lá na mesa de som, quer seja você no seu trabalho, mas que Deus firmou um compromisso conosco, ele firmou. Amém? Porque no dia que eu falei para Jesus: escreve meu nome no livro da vida, Jesus chegou e entendeu aquilo como um compromisso.
Amém? E para cada um, ele vai ter um compromisso diferente. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo que compromisso, eu tenho que entender que eu tive com Deus. Jesus falou a mesma coisa aqui, ó, para mim. Vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Cara, apacentar a ovelha, como é cansativo, como é doído, como é um trabalho árduo. Você tem que olhar, cuidar da ovelhinha, conversar com ela. Aí quando ela está bem, de vez em quando ela dá uma mancadinha, você vai lá, ajuda a ovelhinha de novo, ela anda mais um bocadinho. Aí daqui a pouco você olha lá para trás, a outra está se desviando, aí você tem que ter a paciência de voltar até a outra ovelhinha, pega ela de novo, bota de novo ela no caminho. E assim a palavra de Deus, dizendo assim: se preocupe com as minhas ovelhas. Amém? Deus está falando com você e comigo. Tem um compromisso com você. Amém? Não pensa simplesmente que você é crente esporádico. Hoje eu acordei crente. Amém? Aí chega no outro dia você: hoje eu acordei com uma macaca. Quem já falou essa frase? Meu, fala a verdade. Meu, sai do teu corpo, não te pertence. Amém? Da vez que você fala que você acorda com a macaca, você já sabe o que a macaca significa. Amém? É uma forma gentil de você falar: acordei com o diabo hoje. Amém? Glória a Deus. Tem que falar: Senhor, acordei hoje carregado. Amém? Mas não profetiza: eu acordei com a macaca. Amém? Até as mulheres, né? Cuidado. Eu sei que às vezes as mulheres acordam daquele jeito, né, meu? TPM. Meu, eu ainda vou orar, não orei por esse sentido, hein? Revelação agora. Por que é que Deus permitiu que as mulheres tivessem TPM? Não sei. Não orei nesse negócio, cara. Amém? Não sei se era para os homens ficarem 15 dias fora de casa e só voltar no 16º. Não sei, né? De repente era isso. Não sei se era para o homem ficar submisso à mulher durante 15 dias. Eu não sei. Mas um dia eu vou estar orando para Deus revelar o porquê que ele inventou. Até porque se existe, tem um porquê. Amém? Glória a Deus. Entenda. Compromisso que Deus quer com cada um de nós. Vamos aqui para trás, no João 15, versículo 7. Todos acharam? Amém? Guarde esse versículo, amados, no teto do teu quarto. Imprime ele, cola e fica repetindo para Deus. Olha só, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que queres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Versículo 7 diz assim: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você sabe o que Deus está falando? Se você permanecer nele e ele em você, existe aí um relacionamento de compromisso. Amém? Pedireis o que quiser, que será feito. E o que eu quero te dizer com isso, amado? Que Deus pede de nós, para que nós tenhamos um compromisso com ele. Nesse versículo, Jesus está falando: se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Se você fugir de mim, eu fujo de você. Amém? Entenda. Jesus está dizendo para mim e para você: eu tenho um compromisso com você. Eu firmei um compromisso com você. E te digo uma coisa: na relação nossa com Deus, se tem alguém que pode falhar, é nós. Mas Deus não falha. Deus nunca vai chegar e te dar uma promessa e não vai cumprir. Deus nunca vai chegar e te dar um dom e não vai te usar. Deus nunca vai pedir algo de você que você não possa dar, porque Ele já te deu. Então entenda uma coisa: o compromisso que Deus tem conosco, amado, é firmado nesse versículo. Existe um compromisso em todo aquele que está em Deus. Deus está com ele. Amém? Todos os dias, amado, independente de você ter dias difíceis, porque Ele diz também na palavra o seguinte: no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, estou contigo. Amém? Para algumas pessoas essa semana foi punk, difícil, de luta. Essa semana foi uma semana difícil, meu. Semana de oração, não que as outras não sejam, mas tem semana que parece que vem um negócio do rolo compressor para cima de você. Cara, é um Deus nos acuda. E essa semana eu cheguei e falei: pô, Deus, eu acho que eu estou orando pouco. Será que eu tenho que orar mais? Amém? Entenda, Deus tem um compromisso com a gente. Clama a Ele e eu te responderei. Amém? Glória a Deus.
desse compromisso. Entenda que Deus não vai fugir desse compromisso. Eu poderia falar de N homens da palavra, N homens, mulheres, que tiveram compromisso com Deus e Deus honrou. Mas o que Deus colocou no meu coração é uma coisa mais simples do que a gente pode imaginar, porque Jesus, Ele é simples. Ele falou uma coisa verdadeira para nós: firme em mim, que eu firme em você. Amém? Firme em mim, procura-me, entenda que você tem um compromisso. E às vezes, por que eu estou te falando isso? Porque no dia mal, aquilo que vem sobre a nossa cabeça é: Deus não cuidou de mim, Deus não se preocupou comigo, Deus não fez aquilo que eu pedi. Entende em nome de Jesus uma coisa: Deus tem um compromisso com você, sim. Deus permitiu ou não, não importa o que seja, mas que Ele está contigo, Ele está contigo. Porque foi Ele que disse, não foi o pastor Fábio que disse. É algo que está escrito na palavra. Amém? Glória a Deus. E uma coisinha aqui, ó, Lucas 9. Muitas coisas nos levam, amados, a nós sairmos do foco. Busca sempre uma coisa, amado: se eu tenho compromisso, eu mantenho o meu compromisso. Se eu tenho algo da parte de Deus, mantenha a sua ligação com Deus. Porque as coisas que estão por aí, ó, faz com que às vezes nós venhamos a perder o compromisso, venha chegar e sair do Evangelho. Uma coisa que me aconteceu ontem, e quando às vezes a gente fica pensando no que vai pregar, às vezes nós ficamos assim: pô, será que é isso que Deus quer pregar, ou será que é isso que eu quero pregar? Porque é uma coisa que eu falo para Deus: Deus, eu não posso pregar uma coisa que seja eu pregando, porque senão vira palestra. Tem que ser uma coisa que Deus venha pregar, porque aí tem unção. Amém? E ontem eu estava num lugar lá com a Maria Luísa e com a Melissa, aí encontramos um casal, e fazia tempo que a gente não via esse casal, tal, perguntamos como é que está, ah, você está na igreja, estou na igreja X. Falei: legal, tudo, né? Que bom, Deus te abençoe, que você fique, cresça, prospere. E aí esse casal chegou e falou: não quero mais me envolver com nada, não quero ter mais um envolvimento, eu quero entrar, ninguém me conhecer, e eu quero sair e ninguém me conhecer. Eu entendo e respeito essa opinião, só que existe uma coisa interessante, porque existe um compromisso de Deus com essa família, amém? Existe uma unção de Deus com essa família, e a unção, ela é irrevogável. O que significa isso? Que ela não é tirada. Então eu não posso entrar como agente secreto dentro da igreja e sair como agente secreto da igreja, porque existe um compromisso meu com Deus. Deus me ungiu a tal tarefa, Deus me ordenou a tal tarefa, Deus firmou um compromisso comigo a tal tarefa. É o seguinte, velho, não adianta você fugir. O teu chamado é esse, porque foi esse o compromisso que Deus nos deu. Amém? Quantos não vieram de tantas igrejas machucados e falaram para Deus: nunca mais eu quero fazer nada dentro da igreja porque eu fui enganado? Com quem já aconteceu isso? Não levanta a mão, amém? Só reflita, amém? Aconteceu isso? Aconteceu, amados. Perdão, glória a Deus, aleluia, vira a página, porque Deus está querendo te usar. Deus está querendo firmar o compromisso contigo. Deus está querendo renovar o compromisso contigo, e você ainda fica na mesma palavra. Quem vai dar conta de que te ofendeu é o cara. Você não, você está numa nova página. Amém? Entenda, firme o compromisso com Deus, deixa Deus te usar. Glória a Deus, porque Deus não desistiu do plano dele contigo. Ele está lá, sabe o que? Te esperando. E eu vou te falar uma coisa: Jesus teve uma paciência, velho, de Jó, fala a verdade, de ficar esperando o cara uma hora dando 220, ele voltar ao normal e voltar a servir a Deus. Cara, eu fiquei olhando tudo aquilo, e eu, como pastor, tive que continuar crente, sabe, sem aquela posição normal, sorrisinho, e dizendo assim: não, está tudo certo, temos que respeitar esse teu tempo aí. Amém? Mas eu, na minha cabeça, estava pensando assim: a unção, ela é irrevogável. Amém? Um dia você foi ungido a tal coisa, não esquenta.
aqui a unção vai para você correr da tua vida. Glória a Deus. Amém? Então entenda, o compromisso, Deus fica esperando. Tenha a paciência de esperar. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, um casal potencial. Estou te falando, um casal potencial. Casal bênção. Casal assim que você fala, você fica indignado com você mesmo. Você fala assim, maldito Satanás, que aconteceu alguma situação que não importa qual que seja, mas conseguiu colocar a semente da paralisação sobre a vida da família. Que os dois não querem nada com Deus. Me entenda, não querem nada, tá? Não quer se envolver. Eu falei, maldito Satanás que conseguiu colocar semente no casal que é benção. Aí já entendi que o foco da minha oração agora era ter mais um colocar na listinha dos rol patabrando. Amém? Glória a Deus. Esteja orando também por esse casal. Não importa o nome, mas Deus sabe. Glória a Deus. Lucas 9, versículo 62. Jesus lhes replicou, dizendo: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Vou grifar de novo aqui para você, ó. Ninguém que ter posto a mão no arado, olha para trás e é digno. Mas significa o seguinte: você começou com crente, você é crente. Nem que amanhã depois você fale assim, eu acho que não é para mim, mas você escutou a palavra. É irrevogável aquilo que você escutou. Nunca mais vai sair da sua mente aquilo que você escutou. Nunca mais vai sair do teu coração a palavra que foi pregada, porque o Evangelho vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero te dizer o seguinte: aquele que colocou a mão no arado, aquele que firmou um compromisso com Deus, aquele que disse assim, Senhor, Senhor, é o Senhor da minha vida. Amado, não olhe mais para trás. Amém? Não vai virar estátua de sal olhando lá para trás. Deus está falando assim, olha para frente, olha para cima, que é de lá que virá meu socorro. Amém? Então, amados, firma o teu compromisso com Deus, firma a tua aliança com Deus, firma, Senhor, eu sou teu, Senhor, eu quero fazer para ti, Senhor, eu quero fazer nesses últimos tempos para você. Glória a Deus, porque Deus se alegra do compromisso. Deus fica contente quando você fala com Ele. Deus fica contente quando você chega e fala assim, Senhor, tem tantos sonhos. Amém? Quem não tem sonhos aqui de fazer as coisas para Deus, amado? Começa a parar para pensar. Às vezes você pode achar coisa da tua cabeça, escuta o que eu estou te falando, porque eu estou te falando pelo Espírito Santo. Quantas coisas nós não temos sonhos e achamos que somos nós? E eu tenho hora que eu tenho que segurar a minha viajada, porque eu viajo. Eu já imagino várias coisas na igreja, coisas que eu ainda não tenho hoje, coisas que eu ainda não vejo hoje, mas coisas que Deus já colocou no meu coração. Amém? Não esqueça, os teus sonhos são sonhos de Deus. Não acha que a coisa é da tua cabeça, ai pastor, eu estou ficando com cada ideia de jirico. Amém? Entenda que a ideia de jirico foi Deus que colocou na tua cabeça. Mas, pastor, tem certeza? Eu falei, absoluto. Sabe por quê? O diabo quer que você faça alguma coisa para Deus, amado. O diabo quer que você se firme com Deus. O diabo quer que você gaste um tempo com Deus. O diabo não quer nada disso. O diabo quer sombra e água fresca. Quanto mais você vazar, melhor é para ele. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. E no teu gogó, amado, agora nesse momento, peça para Deus assim, Senhor, quero um compromisso contigo diferente. Porque a vida só tem uma vida, amém? Não vai pensar assim, quando eu voltar na próxima vida eu faço para Jesus, amado. Sai desse corpinho que te pertence, amém? Quem garante para você que vai ter a segunda vida? Faz nessa terra aqui que é melhor, amém? E se na segunda vida você não vem como crente, você vem como macumbeiro, você já parou para pensar nisso? Ou se você vem e começa a agradar os eriguitos, o que adiantou na vida passada você ter feito alguma coisa? Só que existe uma coisa, mano. A palavra diz que a gente só tem uma única vida. A palavra diz assim que só tem um intermediador entre Deus e os homens, chamado Jesus. Então, se você está esperando a próxima vida, esquece, porque ela vai acontecer. Glória a Deus. Firma um compromisso com Deus. Firma uma intimidade com Deus. Pastor, mas o que eu vou fazer para Deus? Começa a pedir para Deus revelar a você verdadeiramente qual é o teu compromisso com Ele, qual é a tua chamada para Ele. Porque para cada um aqui tem. Fala assim, não tem para mim, tem sim. Começa a passar
e orar a Deus, você vai ver se Deus não vai revelar para você o que Ele quer que você faça. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o nome de Deus, renovar o nosso compromisso com Ele.